Bom, vamos continuar a nossa aula sobre decisões de investimento a longo prazo. E nós estamos utilizando aqui a análise da viabilidade de projetos. Agora sim, vamos fazer uso das ferramentas período de payback descontado, VPL e TIR. Lembra daquele exemplo que nós vimos na aula anterior e construímos o fluxo de caixa a partir dele? Nós vamos utilizar os resultados lá calculados para seguir aqui com as nossas análises. Lá nós utilizamos essa estrutura do fluxo de caixa do ano 0 ao ano 4, lançamos as informações do investimento inicial no ano 0, nas saídas, fizemos todos os lançamentos do fluxo de caixa inicial, fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa terminal e finalizamos com essa estrutura aqui. Bom, de posse desses resultados, observa aí, ano 0, né? Nós tivemos aí saídas de 134 mil referente aos investimentos iniciais. No ano 1, entre entradas e saídas, essa empresa conseguiu ali um resultado positivo de 29.400 e assim nós temos os resultados dos anos seguintes. O que nós queremos saber? E aí, esse 29 mil, 31.400 e assim, né, os demais resultados, eles são suficientes para cobrir o investimento inicial e ainda remunerar o investidor a uma taxa desejada? Vamos verificar por meio das ferramentas de análise de viabilidade. Vamos utilizar as técnicas apresentadas lá no capítulo 9 do livro do Gitman, que é o nosso livro de referência, o nosso manual aqui de referência. Bom, vamos começar então pelo período de payback. Período de payback está relacionado ao tempo que o capital investido retorna. Então, você fez um investimento inicial e quer saber em quanto tempo que você consegue recuperar esse capital. Uma observação importante aqui é que quem determina qual que é o tempo aceitável é quem está investindo no negócio. Então, se você é um consultor e vai fazer uma análise como essa para alguém que está contratando seus serviços, você vai conversar com essa pessoa e perguntar qual que é a sua expectativa, em quanto tempo que você espera recuperar o seu investimento. Com esses resultados do fluxo de caixa, nós vamos só reorganizá-los numa tabela para facilitar o nosso uso daqui em diante. Então, eu só inverti a forma de apresentação, mas são os resultados que nós já temos aqui, né? Que são 134 mil de investimento inicial, 29.400 de resultado do primeiro ano e assim em diante. Então, nós temos aqui todos os resultados apresentados numa tabela sintetizada, numa tabela que sintetiza, né, o saldo aí, o fluxo de caixa final. Para calcular o período de payback, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular esse fluxo de caixa acumulado. Como assim? Olha, o fluxo de caixa acumulado, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira informação e vou somando, né, as informações seguintes. Então, eu tinha 134 mil a recuperar. Eu gerei aqui 29 mil no primeiro ano. Então, o que vai acontecer? Eu vou somar esse resultado, então fica 104 mil a recuperar. Quanto fica a recuperar no segundo ano? Bom, vamos ver aqui o resultado, 73 mil, menos 104 mil, mais 31.400, menos 73 mil. E assim em diante eu vou fazendo, né, repetindo esses cálculos, até que eu observo que o resultado, o investimento inicial, na verdade aqui, ele é recuperado entre o terceiro e o quarto ano. Agora eu quero responder, mas são 3 anos e quantos meses? Que é entre o terceiro e o quarto ano, eu já sei, né? Eu tinha 38.800 a recuperar no ano 3 e no ano 4 eu tenho um resultado de 86 mil. Então, foi em alguns meses aqui entre o ano 3 e o ano 4. Então, portanto, o nosso período de payback será de 3 anos e quantos meses? Como é que vocês vão achar essa resposta? Olha, uma técnica que nós podemos utilizar para resolver isso é considerar aqui o valor a recuperar no terceiro ano e o valor gerado aqui no quarto ano, que foi de 125.400. Então, vamos verificar, olha, faltava, supondo que todos os meses eles dão resultados iguais, né? Eu tinha 38 mil a recuperar,
gerei 125.400 no último ano, então eu tenho aqui 0,31 de ano. Né? No prazo de 0,31 de ano é que eu consegui recuperar integralmente o capital. A gente faz regra de 3, né? Só multiplicar, na verdade, 0,31 por 12, né? Mas demonstrando a regra de 3 detalhada aqui, um ano corresponde a 12 meses, 0,31 a quantos meses? Então, se eu multiplico 0,31 aqui por 12, né? Multiplico cruzado, eu vou identificar que o capital foi recuperado em 3 anos e aproximadamente 4 meses. Bom, como é que nós vamos avaliar esse resultado de 3 anos e 4 meses? Vamos observar a informação que tem no enunciado do exercício, em que o empresário definiu como prazo máximo aceitável de retorno do projeto um período de 4 anos. A técnica de análise do período de payback, ela diz que, se o período de payback for menor do que o prazo estipulado pelo empresário, o projeto deverá ser aceito. Se o período de payback for maior do que o período máximo aceitável de recuperação, o projeto deverá ser rejeitado. O que nós temos aqui? Um período de recuperação de 3 anos e 4 meses, que é menor que 4 anos, que foi o tempo estipulado pelo empresário, como está no enunciado do exercício. Portanto, considerando única e exclusivamente essa técnica, nós podemos dizer que este projeto é viável. Bom, nesse e no próximo slide, nós temos os prós e contras do período de payback. Ele tem diversas vantagens, vou colocar aqui para vocês lerem depois. A questão de ser muito utilizado, por ser simples de usar, levar em consideração o fluxo de caixa e não o lucro, ele ter essa consideração desses resultados ao longo do tempo, complementar as demais ferramentas. No entanto, ele tem também algumas deficiências que eu vou apresentar para vocês. O período de payback ele apresenta também deficiências. Por exemplo, definir subjetivamente esse prazo, né? Qual o prazo de recuperação do capital ideal? É um número definido subjetivamente com base nas expectativas daquele que investe. E também ele tem uma outra deficiência muito importante, né, a ser considerada, a ser enfatizada aqui, que é não levar em conta o valor do dinheiro no tempo. Então, ele considera que um valor a ser recebido daqui 4 anos, ele pode ser tratado como um valor atual. Né? Essa é uma importante deficiência do período de payback calculado pelo método simples. Bom, nós vamos seguir também com a análise do período de payback descontado. Nós vimos anteriormente algumas deficiências do período de payback. E aí, uma forma de solucionar isso é calcular o período de payback descontado. Ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele vai levar em consideração o valor presente daqueles saldos que nós encontramos. Então, aqui está a fórmula para vocês, né, do cálculo do valor presente, para relembrar lá da época da matemática financeira, quem fez na matemática financeira, como é que calculava lá o valor presente. Então, nós temos aqui o valor presente é igual ao quê? O valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao período de tempo. No nosso caso, o que vai representar o valor futuro? O fluxo de caixa de cada ano, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Nós temos a taxa de desconto que nós vamos utilizar. Ela é representada pela taxa mínima de atratividade, que nós já conversamos sobre ela em aulas anteriores. E ter o período de tempo. Bom, para isso, né, nós vamos calcular então para cada uma dos nossos dados aqui. Eu quero saber qual que é o fluxo de caixa descontado do ano 1, do ano 2, do ano 3 e do ano 4. Aqui o que eu fiz? Eu abri essa coluna aqui, né, do fluxo de caixa descontado e fiz o cálculo, repeti o dado do ano 0, que é o investimento inicial, e aí eu verifiquei, olha, 29.400, lá no final do ano 1, a taxa de desconto de 12,25%, que foi a escolha da taxa que eu fiz para fazer esses cálculos aqui, para demonstrar para vocês, representa quanto? Hoje, né? Então, eu fiz o cálculo de quê? Do valor presente. Então, só para exemplificar para vocês aqui, olha, o valor presente do ano 1, 29.400, que é o valor futuro, dividido por 1 mais a taxa elevado a 1, é igual a 26.109.
31.091, valor apresentado aqui. Assim, para o ano 2, 31.400 dividido por 1 mais a taxa, ano 2, vou elevar ao quadrado, o período de tempo é o tempo 2. Então, com isso, eu tenho 24.920, que é a informação que vocês têm apresentada aqui, vírgula 51. Bom, na calculadora financeira, a vida fica bem mais fácil, né? Então, eu vou ensinar para vocês também como é que vocês vão fazer isso lá na calculadora financeira. Você tem aqui os comandos. Vamos supor que nós quiséssemos fazer do ano 2, 31.400. 31.400 é o meu valor futuro, então FV. Período de tempo aqui, eu tenho N, que é de 2, então 2N. A taxa, 12,25I, e eu peço à calculadora para me informar qual que é o PV, que é o valor presente. De posse desses dados, né, inserir esses dados na calculadora financeira, ela vai me dar o mesmo resultado que no cálculo que eu fiz aqui para vocês à mão, mostrando, demonstrando o uso da fórmula. Quando eu preenchi a tabela, então, eu tenho aqui o fluxo de caixa final, que é aquele resultado lá do meu fluxo de caixa, da minha tabela do fluxo de caixa. Eu calculei agora o fluxo de caixa descontado para cada um dos anos. Eu vou repetir o procedimento que nós fizemos no cálculo do período de payback simples. Eu vou calcular o fluxo de caixa acumulado, porém agora é o fluxo de caixa descontado. Repete a informação do primeiro ano. Eu tinha 134 mil a recuperar, né? A informação, na verdade, aqui do ano 0. Tinha 134 mil a recuperar. Quanto que eu consegui recuperar no primeiro ano? 134 mil mais 26 mil aqui, né? 134 negativo mais 26 mil positivo, ficou a recuperar 107 mil. 107 mil a recuperar, né? Eu gerei de resultado aqui 24.920,51 no ano 2. Ficou a recuperar 82 mil, assim sucessivamente. Então, eu verifico que aqui também eu tive, né, considerando o período de payback descontado, eu tive a recuperação do capital entre o ano 3 e o ano 4. Eu quero saber em quantos meses. Eu tinha 58 mil a recuperar ao final do ano 3 e gerei aqui de resultado a valor presente, né, no meu fluxo de caixa, 78.986,37. Quero saber o que isso representa em meses. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar o valor que falta recuperar, dividir pelo valor gerado e encontrei que o resultado, né, é recuperado em 0,74 aqui de ano, né, do ano 3 para o ano 4. Faço a regrinha de 3, posso diretamente já pegar isso aqui e multiplicar por 12, mas demonstrando aqui a regrinha de 3, nós temos que o valor é recuperado em aproximadamente 9 meses. Então, o período de payback, nesse caso aqui, ele é igual a 3 anos e 9 meses. Se eu quiser também calcular em dias, eu posso. Eu posso detalhar mais, né? Não vou pedir isso de vocês, mas se você quiser fazer, olha, eu quero falar que o prazo de recuperação foi de em tantos anos, meses e dias. É só nós pegarmos aqui esse 0,88 aqui de mês, né? E multiplicar aqui pelos 30 dias. Então, um mês é igual a 30 dias, 0,88 aqui de mês é igual a quantos dias? Então, na verdade, o nosso período de payback, mais precisamente, é de 3 anos, 8 meses e 26 dias. Vamos comparar aqui o período de payback descontado com o período de payback simples. Com base nessas estimativas aqui, esse empresário ele vai demorar para recuperar o seu investimento inicial um prazo de 3 anos e 9 meses. Quando nós fizemos o cálculo com o período de payback simples, esse prazo era menor, era de 3 anos e 4 meses, por não levar em conta o valor do dinheiro no tempo. Então, nós temos aqui que quando você utiliza, né, o período de payback descontado, você tem uma informação mais real, mais próxima da realidade. Bom, pessoal, nessa aula aqui nós aprendemos sobre período de payback simples e período de payback descontado. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre valor presente líquido e ATIR. Até lá!